Os quase 860 milhões gastos até agora no Maracanã não serão pagos por quem vencer a concorrência para administrar o estádio nos próximos 35 anos. O máximo que o vencedor terá que pagar são os 400 milhões que serão gastos para demolir o estádio de atletismo Célio de Barros e o parque aquático Júlio Delamare, que formam com o ginásio do Maracanãzinho o complexo esportivo agregado ao estádio do Maracanã. Pela concessão, o vencedor pagará 7 milhões de reais divididos em 33 parcelas anuais, ou seja, o governo vai receber 245 milhões em 35 anos, ou 28,9% do total investido. No lugar dos estádios Célio de Barros e Júlio Delamare, serão construídos 2 estacionamentos e salas de conferência. Os estádios, segundo o porta-voz Regis Fischner, serão reconstruídos na Quinta da Boa Vista, numa área pertencente ao Exército. A audiência é dia 8 de novembro. Dia 8 de novembro vai ser no Galpão da Cidadania, na Barão de Tefé, 75, no Porto do Rio de Janeiro. Ganhará quem apresentar as melhores condições, demonstrar que tem condições técnicas de operar estádios desse porte, complexos desse porte, e oferecer ao Estado a melhor vantagem econômica. Vladir Lemos, boa noite. Boa noite, Poli. Gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão do estádio. Essa questão da demolição do Delamare e do estádio Célio de Barros, eu acho que fica claro aí, quer dizer, o que vai estar pronto em fevereiro de 2013? O estádio só. Porque se precisa de estacionamento ainda, se precisa de circulação, se precisa tirar esses equipamentos. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que a Quinta da Boa Vista está do lado do Maracanã. Quer dizer, se gastou dinheiro no PAN para reformar essas coisas. Comentava agora há pouco aqui que o César Cielo, depois de se tornar o nadador mais rápido do mundo, falou para a gente no Roda Viva aqui que o Delamare, na opinião dele, era o melhor parque aquático da América Latina, um dos lugares que ele achava melhor para nadar no Brasil. E a gente vai simplesmente demolir em nome desse desenvolvimento que está vindo por aí. E é para pôr o quê? Para pôr carro, para pôr estacionamento? E aí tem aquele esquema de loja, né? Um lugar para conferência, auditório, esse tipo de coisa. Quer dizer, aquele complexo da construção civil que tomou parte... tomou de assalto, na verdade, qualquer grande evento esportivo pelo mundo. Mas, só entender o que aconteceu. Quer dizer, o Estado gastou 800 milhões de dólares para reformar... 860 milhões de reais. De reais para reformar o Maracanã, para depois passar para a iniciativa privada e para pegar só 230 milhões de reais. É surreal. Se você pegar os 7 milhões que eles vão pagar por ano e multiplicar pelos 35 anos, o Estado vai ter de volta menos de um terço daquilo que foi gasto só no estádio, entendeu? Sendo que é um estádio que não faz o menor sentido. Eu imagino que o estádio dê lucro, porque se o Maracanã não dá lucro, não tem mais nenhum estádio no Brasil. E o secretário da Casa Civil, que a gente viu aí também, a gente falou aqui da demolição do Delamare e do Célio de Barros. Ao lado também tem o Museu do Índio, que na verdade foi uma criação do Darcy Ribeiro, está instalado num imóvel que é belíssimo. Quem já esteve no Maracanã viu. Isso já está gerando alguma contra. A Defensoria Pública da União já se pronunciou agora no final da tarde. Só uma coisinha. A gente vai para o próximo VT, que ainda é sobre esse mesmo assunto. O Vladir esteve no Rio de Janeiro para ver como é que estão aí as obras do Maracanã. E o novo estádio terá 78 mil lugares, menos da metade dos 183 mil da final da Copa de 50, não é isso? Dizem que até 200 mil. O endereço, Rua Professor Eurico Rabelo, sem número, pouco diz. Mas o imóvel situado ali talvez seja o mais representativo do país do futebol. O Maracanã há tempos deixou de ser singular, pois são vários os Maracanãs que habitam o imaginário popular. O do Maracanaço, a terrível derrota para o Uruguai na Copa de 50. O Maracanã da Geral, onde, como em nenhum outro lugar, o futebol se transformava num imenso espelho refletindo nossa gente. O Maracanã, palco maior de Zico. É um estádio que, desde o seu primeiro momento, apresentou uma total neutralidade, né? Não sei se aqui vai jogar, também não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é saber se ele será um bom Maracanã. A Copa do Mundo que o Brasil prepara provocou também a mais longa separação entre a torcida e o Maracanã. Nunca suas arquibancadas tinham ficado tanto tempo vazias. É difícil aceitar que um estádio que tinha sido reformado para o PAN de 2007
agora esteja consumindo outros milhões de reais, justificados com argumentos questionáveis. Além do aspecto histórico, cultural e afetivo, tem a questão econômica, lógica, né? Um país como o nosso gastando tanto dinheiro para refazer um estádio que estava bom, não estava excelente, mas era bom, e em nome do quê? Em nome de um capricho da FIFA. Hoje, quando se fala de Maracanã, só as cifras são superlativas. O estádio não. O título de maior do mundo ficou no século passado. O Maracanã, que renasce agora, tem 70% das obras concluídas segundo o governo e um dilema inteiramente pronto. A quem pertencerá depois de tanto gasto e de tanto esforço? Agora fala-se em privatização. E é interessante, porque aí surgem nomes, inclusive, de empresários, pessoas que não têm, pelo menos que a gente saiba, né, nenhum conhecimento, nenhum domínio sobre a administração de arenas esportivas, como se fala atualmente. E essas pessoas parecem interessadas em explorar o Maracanã. Para os organizadores, o Maracanã é exemplo. Deve ser entregue em fevereiro de 2013, bem antes do Transcarioca, corredor expresso para ônibus articulados, que deve ficar pronto em dezembro do ano que vem e que irá ligar a Barra da Tijuca ao Aeroporto Internacional. O Rio de Janeiro jamais careceu de atrativos. E o Maracanã tinha lugar garantido entre eles. Agora, para muitos, ele, que já foi tantos, jamais será nenhum deles. Quer dizer, a gente vai engolir essa, é isso? E quem conheceu o Maracanã conheceu. Quem não conheceu vai conhecer uma outra coisa, né? Um outro estádio. E também, como repórter, que foi o meu papel nessa matéria, acho importante dizer aqui que quando a gente fez a matéria do Itaquerão, por exemplo, você encontrava alguma contestação em Ministério Público. A gente tentou falar com o Ministério Público Estadual. Ninguém questiona. Ou estava de férias, ou a pessoa responsável pelo caso não podia. E tinha a questão do detalhamento do projeto do Maracanã, que foi muito falado em outros momentos, né? Existiam 1.000 e não sei quantas plantas sobre o Mineirão, existiam 39 sobre o Maracanã. A gente falou com o Tribunal de Contas da União também, para eles está tudo certo nesse sentido. Acabou virando um estádio acima do bem e do mal, entendeu? Mas por que isso, hein? Pela mesma razão pela qual o Morumbi não pode ser estádio da Copa. Imagina, o Morumbi, nosso maior. Não pode ser estado da Copa. E acho que tem uma outra questão também sobre o que o Mauro César Pereira disse para a gente na matéria, essa questão de com quem vai acabar o estádio. Por exemplo, o governo não tinha estudo nenhum. Por incrível que pareça, eles basearam essa primeira formatação dessa concessão em estudos que foram feitos pela empresa do Eike Batista. Entendeu? Que engraçado. Que quem acompanha bastante sabe que já comprou a Marina da Glória, que na época do PAN do Rio de Janeiro teve um problema danado, porque queriam mudar também um lugar tombado. Ele acabou comprando pouco tempo depois. Foi o grande financiador do Comitê Olímpico Brasileiro e por aí vai, entendeu? Tá em geral. Você está contra o Eike Batista, é isso? Não, eu não estou. Eu estou contra essa coisa. E quem vai acabar? Acho muito importante isso. Ou seja, em última análise, são os grandes empreiteiros, os grandes grupos econômicos que fazem os projetos de obras nesse país. Isso sem contar que você olhando os estádios, você acaba vendo que pelas exigências da FIFA, que nem são tantas assim, a questão do Museu do Índio que a gente citou agora, né? Um dos argumentos do secretário da Casa Civil que a gente viu aí é que o imóvel precisava estar fora dali por causa da circulação. Quer dizer, o CREA do Rio já se manifestou falando que não tem nada disso e a FIFA também já avisou que em momento nenhum pediu para que aquele imóvel tivesse fora dali, entendeu? Quer dizer, estão trabalhando a favor dos interesses de quem exatamente? Dos grupos econômicos. Dos caras que dirigem esse país no que diz respeito a obras públicas. Dito isso, vamos encerrando assim a nossa edição de hoje. Obrigada, Vladir, Ayrton, obrigada, Safatli. E reconhecido, vamos aqui, aliás, já que a gente está falando sobre Rio de Janeiro, vamos falar do Rio, que o bondinho do Pão de Açúcar, lá na Zona Sul, completa 100 anos agora no sábado. Tudo começou em 1908, o engenheiro Augusto Ferreira Ramos teve a ideia de construir um caminho aéreo entre os morros da Baía de Guanabara para alavancar o turismo. Hoje, com 40 milhões de visitantes no histórico e o título de Patrimônio da Humanidade, o monumento inicia as comemorações do centenário com olho nos eventos dos próximos 4 anos no país. O passeio pelo bondinho está no nosso Boa Noite de hoje. Até amanhã. By the sea, Rio, my love, waiting for me. See the cable cars that's way above the Bay of Guanabara.
Tiny sailboats far below dance the samba as they go. Shine in Rio, there you lie. City of sun, of sea, of sky. Mountains of green rising sun. Jornal da Cultura.